Papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bom dia, paz seja convosco. Estamos iniciando mais uma manhã com Deus para buscar a presença do Senhor, a sua bênção, o seu poder. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nesta manhã, Deus, nós entramos diante do Senhor nesta hora para buscar a tua bênção, para buscar o teu poder, pois o Senhor é Deus que opera maravilhas e queremos iniciar o nosso dia orando, buscando, clamando ao Senhor e lendo a tua palavra. Melhor é, meu Deus, começar o dia orando do que terminar o dia chorando, porque quem começa orando, meu Pai, termina o dia com vitória. Por isso nós queremos entregar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Repreende, Senhor, tudo o que não presta da nossa vida, da nossa família,
toda amarração do inferno seja agora desfeita no nome do Senhor Jesus, toda obra da inveja, toda língua mentirosa, todo feito de homens contra a nossa casa, contra a nossa família, todo intento de pessoas para querer nos derrubar, nos jogar no chão, nós colocamos diante do Senhor agora, que o Senhor seja a justiça desta pessoa que está sendo envergonhado e envergonhada neste momento. Pai, entra com o teu poder, com a tua bênção e nos guarda, desde o alto da nossa cabeça às plantas dos nossos pés. Lava-nos com o teu sangue precioso, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus, para nos limpar e nos proteger no dia de hoje, para nos guardar de todo o ataque do mal, do maligno, que o teu sangue esteja sobre cada um de nós nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus, estamos aí iniciando esta manhã com Deus, e Deus tem bênçãos preparadas para mim e para você no dia de hoje. Sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar algo muito importante de Deus ao seu coração nesta manhã. O Espírito Santo, eu tenho certeza que vai falar forte ao seu coração no dia de hoje. Hoje eu quero falar como destravar a nossa visão espiritual, isso. Como destravar a nossa visão espiritual. Eu quero conversar com vocês sobre isso e vai ser muito importante da parte de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai falar conosco fortemente nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você esteja entrando em oração comigo, para que a gente possa clamar a este Deus Todo-Poderoso nesta manhã, para que a bênção do Senhor ela seja derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida no dia de hoje. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, fique comigo até às 10 horas da manhã do dia de hoje. Eu estou vendo que a minha imagem ela está travada, mas com certeza você aí está ouvindo a minha voz nesta manhã, então fica ligadinho, Deus vai fazer algo tremendo acontecer na nossa vida na manhã do dia de hoje. Então eu preciso que você esteja ligado comigo nesta manhã. Nós vamos ler a palavra de Deus, vamos aprender coisas espirituais que precisam ser reveladas a cada um de nós para que possamos ter a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Por isso eu convido você que está entrando aí ao vivo comigo, ficar comigo até às 10 horas da manhã do dia de hoje, para que possamos orar e buscarmos a presença do Senhor nosso Deus juntos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Agora sim voltou a imagem aí para a glória do Senhor nosso Deus. Olha que tema tão forte que Deus colocou no nosso coração, que Deus colocou no meu coração nesta manhã, como destravar a visão espiritual. Sim, você perceber que existe alguma coisa ao redor da sua casa, algo ao redor da sua família, e eu, há muito tempo atrás, em oração, o Senhor Deus, ele destravou a minha visão espiritual. É você poder conversar com a pessoa, identificar se aquela pessoa ela quer te ajudar ou ela quer passar você para trás. Então, este tema é importantíssimo para nós nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Eu quero mandar meu bom dia às pessoas que já estão entrando ao vivo agora. Bom dia, paz seja convosco, a Eni, Alcione, bom dia, Malvina Xavier, Nair, louvado seja Deus, Lucilene Batista aí, sempre essas irmãs conectadinhas conosco, compartilha com pessoas, esse tema é muito importante
para nós nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, eu quero que você compartilhe para 5 pessoas agora, 5 pessoas que você sabe que vai ouvir essa palavra e Deus vai, assim, destravar a vida da pessoa de maneira sobrenatural. Isso, tomar uma água aqui para poder destravar a garganta também. O texto que nós vamos ler agora, povo de Deus, eu quero ler com vocês, está aqui em 2 Reis 6:17, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler esse texto e vamos meditar como destravar a nossa visão espiritual, como você poder enxergar o mundo espiritual ao seu redor e discernir coisas espirituais de Deus para a sua vida. Eu quero ler um texto para basear isso que eu vou falar. Nós vamos conversando aqui e vamos aprender muitas coisas juntos no dia de hoje. 2 Reis 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo e ao redor de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre, ele seja louvado. Povo de Deus, muitas vezes nós estamos cercados por batalhas, mas nós só conseguimos enxergar naquele momento o problema, a crise. Foi exatamente isso que aconteceu com o servo do profeta Eliseu. Ele viu ali um exército inimigo ao redor ali deles, né? Cheio de inimigos. Mas Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Quando Deus, e ele orou ali, Deus então abriu a visão daquele jovem, e ele viu que ao redor do exército inimigo havia um exército maior ainda de anjos que estavam ali protegendo o servo de Deus naquela batalha ali. Isso é poderoso. Então, ele teve a visão espiritual aberta pelo Senhor nosso Deus. Amém? Quando Deus, meu querido, começa a destravar a nossa visão espiritual, o cenário, ele não muda. Ou seja, continua a mesma coisa que você está vendo. Mas a nossa percepção do mundo, completamente, ela muda. Ou seja, é essa visão no espírito que nos dá paz no meio da guerra, confiança no meio da incerteza e direção no meio da escuridão. Eu quero contar uma história para vocês que eu achei muito interessante. Conta-se uma história que um garoto que morava numa pequena vila cercada por montanhas, todos diziam, moravam cercados por uma montanha. Só que todo mundo que morava ali naquela cidadezinha, todos diziam que do outro lado daquelas montanhas havia um campo maravilhoso com flores, riachos, árvores frutíferas, mas o menino nunca tinha visto isso. Um dia, de tanto ele ouvir isso, um dia ele escalou as montanhas e ao chegar lá no topo da montanha, ele exclamou: agora eu entendo, sempre esteve lá, mas eu nunca tinha subido alto o suficiente para enxergar esta beleza. É assim com a visão espiritual, meu irmão, minha irmã. Ela sempre esteve lá, mas precisa ser destravada. Sim, ela precisa ser destravada. Você precisa subir em oração, adoração, a palavra, a intimidade, para começar a ver o que estava oculto na sua vida ou ao redor da sua vida. Outro dia também eu assisti um filme, fui fazer um curso de capelania, e lá no curso de capelania, quem estava dando aula para nós lá, um capelão, ele passou um vídeo de pessoas entrando dentro do hospital, como que era o dia a dia do hospital. Então,
cada pessoa que ia entrando, por exemplo, entrou uma pessoa no hospital e em cima tinha uma legenda assim: ele recebeu notícia que está com câncer terminal. Aí na mesma sequência vinha outra pessoa e vinha com outra legenda: o seu marido está internado e sem alta prevista. Então, cada pessoa que ia passando na cena parecia uma legenda em cima da pessoa, dizendo o que aquela pessoa tinha. Uma das pessoas que apareceu lá era um homem que estava com uma muleta e a legenda em cima dele dizia: ele vai ter a sua perna amputada no dia de hoje. Então, cada pessoa que ia passando naquele filme tinha uma legenda do que estava acontecendo com aquelas pessoas. Já pensou Deus destravar a sua visão espiritual para que você possa ver algo parecido o que está acontecendo com as pessoas, ou então as circunstâncias ao seu redor, você poder ter a visão de quando for fechar o negócio, saber se é de Deus, conversar com uma pessoa, saber se essa pessoa está falando a verdade. É isso o que eu quero falar com você nesta manhã. Eu quero contar também aqui uma experiência que eu tive, que depois de um grande tempo de consagração, há uns 3 anos atrás, eu comecei a ter sonhos frequentes. Comecei a sonhar com pessoas próximas da minha vida, e nos sonhos eu via situações, e depois essas situações que eu via em sonho começou a se confirmar na vida daquelas pessoas. Palavras que elas diziam para mim no sonho. Por exemplo, eu vi muitas coisas acontecendo, eu vi sonhos de pessoas traindo outras pessoas, enganando, coisas escondidas na vida das pessoas, decisões espirituais, eu comecei a ver. No início eu pensei que era apenas um sonho, mas depois eu comecei a entender que Deus estava destravando a minha visão espiritual. E cada coisa que eu estava vendo ali nos sonhos começou a se concretizar dias depois na vida das pessoas e situações também. Então eu percebi que Deus tinha iniciado um destravamento na minha visão espiritual. E assim com o servo do profeta Eliseu também. Ele teve os olhos abertos para ver os carros de fogo, que Deus também abriu os olhos dele ali para que ele visse. Amém? Ver o quê? Ver o que está oculto, discernir o que é verdadeiro e perceber que o mover de Deus está ali ao seu redor, guardando, protegendo a sua vida. Então eu quero falar aqui com você que está aí comigo ao vivo agora. Olha, compartilhe essa live com pessoas. É uma devocional poderosa que Deus me deu na oração e isso vai marcar a sua vida. Então compartilhe agora com 5 pessoas. Também, se ainda você não se inscreveu no meu canal, aqui embaixo tem um botãozinho branco escrito inscreva-se, clica nele, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve no meu canal que você vai ser parte da minha oração. Nas minhas orações eu estarei entregando você a Deus. Eu tenho meus inscritos no canal, sempre eu estou entrando lá, orando, buscando de Deus em favor dessas pessoas. Então, quando você se inscreve no meu canal, você faz parte da minha oração no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Compartilhou com pessoas? Louvado seja Deus. Então, isso aí, vamos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero falar sinais que Deus está destravando a nossa vida espiritual. Quer aprender? Isso. Então, vamos lá, fique comigo. Você começa primeiro, o que começa a acontecer, pastor? Você começa a sonhar com frequência. Começa a sonhar e os seus sonhos trazem mensagens de alertas e revelações para você. Então, a primeira coisa que aconteceu comigo, eu comecei a ter sonhos, amém? Como eu falei, ter sonho com pessoas, sonhos que traziam mensagens, coisas que iriam acontecer, ou seja, alertas e revelações que Deus já estava dando para mim.
Segunda coisa, você discerne quando alguém está mentindo ou fingindo para você. Mesmo que tudo pareça normal, você começa a perceber naquela conversa ali que aquela pessoa está mentindo para você ou está fingindo. Deus começa a abrir os seus olhos espirituais. Terceira coisa, você sente inquietação sem explicação. Você fica inquieto, que depois se revelam como um livramento. Ou seja, você vai fazer uma situação, você vai para algum lugar, ou vou ter que fazer alguma viagem nesse sentido, você sente uma inquietação, uma coisa sem explicação, ou você entra num lugar ali, né? E você começa a sentir essa sensação. O que é isso? Deus mostrando para você que é um livramento. É algo que ele vai livrar você. Então, você tem que estar ligado nesses sinais que eu estou falando para você. Terceira coisa, você percebe ambientes espirituais carregados. Você sente paz em uns, a opressão, e ali outra pessoa sente outra coisa. Você entra naquele ambiente ali e você está em paz com Deus, né? Mas você entra naquele ambiente ali e você sente um peso naquele lugar, né? Uma opressão, e outras pessoas não sentem, mas você que já teve o destravamento da sua visão espiritual, você entra naquele lugar, você sente um peso, você pega na mão da pessoa, você sente o peso daquela pessoa, ou seja, é sinal que a sua visão espiritual está sendo destravada por Deus. A quinta coisa, não é verdade? A palavra de Deus começa a saltar aos seus olhos, como se fosse uma carta pessoal, ou seja, você começa a conversar com a pessoa, você está enfrentando um momento difícil, a palavra de Deus ela começa a ser descarregada aqui na sua mente, começa a vir versículos bíblicos falando poderosamente ao seu coração. Isso aí é algo maravilhoso, é como se fosse um backup, né, da palavra de Deus sendo derramada aí na sua vida, um upgrade, né, sendo derramado na sua vida. E isso é quando você passa uma situação difícil, quando você está conversando com alguém, quando você está ouvindo a palavra de Deus também, os versículos bíblicos começam a surgir na sua mente, muitos versículos bíblicos na sequência do que Deus está falando com você. E isso é sinal que a sua visão espiritual está sendo destravada. Sexta coisa, você vê vultos, luzes, ouve sussurros espirituais, ou seja, sabe que há alguém ali não natural, ou seja, você começa a perceber ali que existe alguma coisa espiritual ao seu redor. Isso eu falo sobre, uma vez eu estava orando num momento de libertação, aquela oração forte, e eu vi um espírito, né, um espírito mau, uma sombra negra assim que passou por trás, assim, dentro da igreja, hein? Olha só como que é Satanás, né? Ele passou assim por trás da igreja, foi e chegou do lado desta pessoa e começou a falar no ouvido dela enquanto eu estava pregando. Esse vulto preto ficava falando no ouvido dessa pessoa, e daqui a pouco ele entrou para dentro dessa pessoa. Na hora da oração, quando eu fui orar por esta pessoa, ela ficou possessa de espíritos malignos, e ela, depois de ser liberta na oração da fé, ela falou: pastor, tinha uma voz que ficava falando no meu ouvido que eu deveria ir embora, que eu não deveria dar ouvidos, e aquela voz era insuportável, ela ficou o culto inteiro falando. Então, olha só, isso aí era uma visão espiritual que Deus estava me dando, ou seja, Deus tinha destravado na minha vida naquele período de consagração. Amém? Você enxerga coisas que ninguém mais vê, mas Deus está ali te revelando no Espírito. Você entra no lugar, a pessoa vai fechar um negócio, você ora, Deus fala com o seu coração. Você vai fazer tal coisa, Deus fala com você: olha, isso aí não vai ser bom. Ou seja, você começa a ver coisas que ninguém vê.
As pessoas estão muito no natural, não estão muito na presença do Espírito Santo de Deus, tendo essa direção. Então, essas coisas que eu estou falando para você, e essa última coisa, você enxerga coisas que ninguém mais vê, mas porque Deus está revelando para você, porque você tem ali um contato com Deus. Isso, irmão, são frases que Deus está... são tópicos que eu estou falando para vocês, que Deus revelou ou destravou a sua visão espiritual. Quem tem visão espiritual destravada não anda mais no escuro, meu irmão, minha irmã. Os olhos não veem o Espírito Santo que revela. Louvado seja Deus. A visão espiritual é o radar da alma, meu querido. Deus revela antes que o inimigo se revele a você ou tente algo contra você. Deus não quer que você viva enganado pelas aparências. Ele quer abrir os seus olhos espirituais. É você olhar para aquela pessoa, você fala, tem alguma coisa ali oculta naquela vida. Você percebe, a sua visão espiritual ela é apurada. Não que você está vendo que a pessoa má, isso aqui, não. Você vê o que está por detrás daquela pessoa, induzindo aquela pessoa, influenciando aquela pessoa. Então, isso é uma visão espiritual. Muitos estão sendo enganados, gente, porque estão com os olhos espirituais fechados, confiam em coisas que não deveriam confiar, seguem por caminhos errados, tomam decisões que parecem boas aos seus olhos, mas são destrutivas no mundo espiritual. O povo, geralmente, eles têm essa dificuldade de buscar essa direção de Deus. E eu estou passando para você o caminho das pedras hoje, hein? Esse tópico que eu estou falando para você, algo importante para você colocar no seu coração e começar a praticar. Daqui a pouco eu vou falar para você como que você faz para destravar de vez essa visão espiritual. Estive falando alguns tópicos. No final agora eu vou falar como você vai destravar no nome de Jesus. É tempo de pedir, gente, tempo de pedir para o Espírito Santo. Senhor, abre os meus olhos. Você quer ter essa visão espiritual? Então escreve aqui nos comentários, você que está comigo. Senhor, abre os meus olhos. Você quer que Deus destrave a sua visão espiritual para você perceber esses tópicos que eu falei para você? Quer? Você quer? Sim? Então escreve para mim nos comentários. Senhor, abre os meus olhos. Isso, escreve aí. Senhor, abre os meus olhos. Isso, escreve aqui nos comentários. Isso, olha lá, a Eni está dizendo, Senhor, abre os meus olhos. Você que quer ter a visão espiritual destravada por Deus, como eu estou falando aqui, escreve aí, Senhor, abre os meus olhos. Marlene está dizendo, Senhor, abre os meus olhos. Malvina Xavier está dizendo, Senhor, abre os meus olhos. Isso, como Eliseu, você também pode orar por alguém que anda cego espiritual e pedir para que Deus revele a luz para aquela pessoa, para que ela possa ver a luz ali no meio daquelas trevas. Então Deus pode revelar para você e destravar essa questão espiritual, que é os olhos espirituais, não é os olhos carnais, né? É os olhos da fé, os olhos espirituais serem abertos para você. E eu quero passar agora para você o caminho das pedras para Deus destravar a sua visão espiritual. Olha lá, Adriana está dizendo, Senhor, abre os meus olhos. Lucilene, abre os meus olhos. É isso aí, gente. Nós temos que ter a visão espiritual destravada para a nossa vida e também para ajudar outras pessoas. Então, eu vou passar uma aplicação prática para você colocar em prática no seu dia a dia. Liçãozinha para casa, em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa, anota aí, senão você volta nessa live e assiste novamente com papel e caneta e você anota. Ore pedindo que Deus te dê discernimento. Existe um dom espiritual que é chamado discernimento de espíritos. Existe o dom de cura, dom de operar maravilhas, o dom de orar em línguas estranhas, tantos dons. E existe também um dom de discernimento de espírito. Glória a Deus, não sabia disso, né? É você olhar para a pessoa
e ver além do que está ali diante dos seus olhos. É a visão espiritual. Então, o primeiro passo, ore pedindo que Deus te dê discernimento, o dom de discernimento. Amém? Anote os seus sonhos e ore sobre eles. Quando o Senhor começar a te dar sonhos, você anota aqueles sonhos quando você acordar e ora sobre eles. Fala, Senhor, me dá o discernimento do que é esse sonho. José fez isso, lembra lá no livro de Gênesis, com o padeiro e o copeiro? Deus revelou para ele. Então, este dom é bíblico. Amém? Avalie as pessoas, ambientes com sensibilidade espiritual. É você começar a destravar essa questão espiritual. É você estar conversando com alguém, mas dizendo, Senhor, revela para mim o que está no ambiente, dá uma sensibilidade espiritual do que está acontecendo. Uma vez, quando eu era pastor lá na Ilha Comprida, olha, isso faz tempo, muito mais de 20 anos, foi a primeira igreja que eu assumi. Eu fui na casa de uma mulher, e essa mulher, ela tinha algo travado na vida dela ali, que não ia para frente, não ia para frente. Era uma casa de gente rica. Só que ela tinha uma coisa que sempre quebrava, sempre amarrava a vida dela financeira, não ia para frente, sempre ficava doente, ou seja, era algo, uma amarração. E me levaram lá, quando eu fazia o programa do rádio, me levaram lá na casa dessa mulher, é bem na avenida ali, e eu cheguei naquela casa, eu percebi que aquela era uma casa de gente rica, né? E ela contando para mim o que estava acontecendo, ela dizia, pastor missionário, me chamava de missionário naquela época, eu não sei o que está acontecendo, eu ganho tanto por mês, e é isso, aqui, olha a minha casa, mas a minha vida financeira é isso e aquilo, e eu vivo doente, as coisas vivem quebrando, já bateram no meu carro, troquei de carro, bateram no meu carro de novo, então era uma amarração. E eu ali conversando com ela, e eu falei para Deus, Senhor, me dá uma sensibilidade espiritual, me revela o que está acontecendo. E ela conversando comigo, eu conversando com Deus, né? E Deus me mostrou, em cima assim da sala dela, tinha um lustre, e dentro daquele lustre tinha um pacotinho. Então, Deus me mostrou o lustre na sala, e em cima do lustre um pacotinho assim. E eu conversando com ela, eu falei, vamos lá na sala orar? Ela falou, vamos, né? Porque eu ainda não tinha certeza que Deus tinha destravado a minha visão espiritual. Então eu fui lá na sala, quando eu cheguei na sala, gente, eu olhei para cima, tinha o lustre que eu tinha visto em oração. Eu falei, oh, glória a Deus, obrigado, Jesus. Aí eu falei para ela, a senhora tem uma cadeira aí? Ah, missionário, melhor, o senhor quer subir o quê? Eu falei, não, eu quero pegar um negócio que está aqui em cima desse lustre. Ela falou, não, mas não tem nada aí nesse lustre, faz anos que está aí. Eu falei, não, mas a senhora tem aí? Ela falou, não, tem uma escada, é aquela escadinha de casa, né? Ela trouxe a escadinha, eu abri, subi lá em cima, lá tinha um pacotinho lá com obras malignas que estava ali há meses já. E eu peguei, eu abri, mostrei para ela, meu Deus do céu, mostrei para ela, oramos, desfizemos e a vida dela mudou ali naquele momento ali, foi algo poderoso. Ela foi tão poderoso assim que ela me abençoou com uma oferta grande, foi uma bênção para a glória de Deus. Então, Deus ele faz, Deus ele revela para mim e para você. Se você começar a avaliar o ambiente, pedir sensibilidade espiritual, o Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar também. Outra coisa, leia a Bíblia pedindo revelação, não só informação. Você lê a Bíblia e fala, Senhor, me revela o que está escrito. Não só informação, isso é importante, você ler a Bíblia e declarar também, e pedir ali revelação de Deus para a sua vida. Esteja também, outra coisa, esteja atento aos sinais espirituais. Deus sempre fala. Deus sempre fala numa conversa, num aconselhamento, no seu dia a dia, Deus sempre vai falar com você. Então, eu quero orar agora com você sobre esse sentido da visão espiritual. Quem está aprendendo aí comigo, diga amém. Escreve aqui nos comentários, amém. Eu vou saber que você está ligadinho e você está aprendendo aqui comigo sobre como destravar a visão espiritual. Amém? E eu quero que você ore aqui comigo em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo.
A Anaí está dizendo amém, amém. Adriana, amém. Eni Andrade também está dizendo amém. Malvina está dizendo amém. Exatamente. E eu quero que você ore comigo agora sobre esse sentido. Alcione também, amém. Ore agora comigo sobre esse sentido. Eu quero que você repita esta oração comigo em nome do Senhor Jesus. Diga assim: Senhor, abre os meus olhos, destrava a minha visão espiritual, mostra-me o que está escondido, oculto, revela que os meus olhos naturais não podem ver. Dai-me discernimento, sensibilidade, sabedoria para andar não enganado, mas segundo a sua direção. Abre os meus olhos para que eu possa ver além do que os meus olhos naturais possam ver. Abre a minha visão espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que esta palavra fique no seu coração nesta manhã, no nome poderoso do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Agora sim, vamos para o momento da oração, tá bom? Pegue aí o seu copo com água, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus agora, orando, pedindo para que o Senhor ele venha sarar o nosso corpo, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Aqui está o meu copo com água, segure o seu nas suas mãos. A imagem, gente, ela está destravando, mas eu já comprei uma peça, ela vai chegar aqui, a gente vai adaptar no computador, vai ficar uma bênção em nome de Jesus. Esteja orando por mim, amém? Esteja orando, o inimigo tem se levantado muito ferozmente contra esse programa, você não imagina, mas eu creio que você intercedendo por mim, eu careço das suas orações, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer algo tremendo acontecer e destravar tudo que está travado em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agora. Eu oro por você, você ora por mim em nome de Jesus. Segura o seu copo com água. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na sua presença agora para consagrar esta água que está na minha mão e na mão desta pessoa. Quando essa pessoa tomar desta água, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, destravar os olhos espirituais dessa pessoa, destravar a saúde, destravar, meu Pai, aquela questão financeira, destravar, meu Deus, aquela questão do filho dessa mulher que está aí orando, clamando comigo agora, em o nome do Senhor Jesus. Entra com as tuas boas mãos, Senhor, e opera de maneira poderosa, grandiosamente na vida dessa pessoa. Senhor, eu peço a tua bênção, eu peço o teu milagre, para que o Senhor opere na vida desta pessoa e destrave tudo o que está travado na vida dessa pessoa, seja cura, seja libertação, seja o que está travado na vida dessa pessoa que ora comigo agora, em o nome do Senhor Jesus agora, seja destravado tudo isso que está travado nessa pessoa e caia por terra. Eu coloco a vida da Adriana em oração, meu Deus, eu coloco a vida da Eni em oração neste momento, meu Pai. Eu coloco a vida da Isabel, sua casa, sua família, a Lucilene, a sua casa, a sua família. Ó Deus Todo-Poderoso, eu coloco a vida da Alcione, sua casa, sua família, os seus sonhos, da Benedita, Senhor, os seus sonhos, os seus projetos. Saia esta amarração, Deus, da vida da Marlene, meu Pai, ou da Malvina, Senhor, eu coloco a vida dela nas tuas mãos, Senhor, Deus poderoso, a Anair, Deus, a sua viagem, que o Senhor abençoe de maneira poderosa, grandiosa, Senhor, age de maneira poderosa, Senhor, nestas vidas, trazendo a tua bênção, trazendo o teu poder, meu Pai. Eu oro também, meu Deus, para esta pessoa, meu Pai, que está pedindo em favor do seu genro, que vai passar por uma cirurgia. Opera ali, Senhor, opera dando a saúde, dando a paz e a recuperação para esta pessoa agora. Nós clamamos e te pedimos no nome poderoso do Senhor Jesus. Nós cremos na bênção, nós cremos na vitória, e eu consagro esta água agora
para a libertação e cura deste que ora comigo, em o nome de Jesus. Amém. Pode tomar da água aí agora e receber a bênção do Senhor sobre a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo de Deus. Infelizmente deu um probleminha aqui na câmera, mas eu tenho certeza que você está me ouvindo. Esteja orando por mim. Eu volto amanhã a partir das 9h30 da manhã. Fique ligado, fique se preparando. Esteja orando por mim no dia de hoje, clamando, e nós vamos vencer muitas barreiras em o nome do Senhor Jesus. O inimigo não vai parar essa programação que abençoa tantas pessoas, não é verdade? Eu creio que você também vai colocar a minha vida em oração em nome de Jesus. Olha esse ensinamento que você teve hoje, é algo poderoso, hein? Foi poderoso o que o Senhor Deus fez conosco, falou conosco nesta manhã, através da sua palavra, que esta palavra possa permanecer no seu coração. Depois você pode retornar e assistir ela novamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a Adriana. A Lucilene está dizendo, sempre está nas minhas orações, pastor e família. Amém, minha irmã. Esteja orando mesmo para que Deus nos conceda a vitória. Até amanhã, povo de Deus, a partir das 9h30 da manhã, se assim o bondoso nos permitir. Paz seja convosco. Tchau, tchau.